No dia 11 de abril de 1983 nasceu-me um filho e eu não senti nada. Mais uma vez, a verdade é sempre maior do que compreendemos. Quando aquele bebê se contorceu em meu seio, do qual se afastou com tamanho desagrado, eu retribuí a rejeição. Talvez ele fosse 15 vezes menor do que eu, mas naquele momento isso me pareceu justo. Desde então, lutamos um com o outro com uma ferocidade tão implacável que chego quase a admirá-la. Depois de quase 18 anos, faltando apenas 3 dias, posso finalmente anunciar que eu estou exausta demais e confusa demais e sozinha demais para continuar brigando. E nem que seja por desespero ou até mesmo por preguiça, eu amo meu filho. Ele tem mais 5 anos sombrios para cumprir numa penitenciária de adultos. E eu não posso botar minha mão no fogo pelo que sairá de lá no final. Mas enquanto isso, eu tenho um segundo quarto em meu apartamento funcional. A colcha é lisa, há um exemplar de Robin Hood na estante. E os lençóis estão sempre limpos. Esse então é o trecho final do Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver, que foi um livro que eu li no mês passado. Foi no mês passado que eu li esse livro? Foi no mês passado que eu li esse livro aqui. E eu resolvi então compartilhar um pouquinho da leitura com vocês. Só vou mudar de óculos porque esse óculos meu é para perto e me dá uma certa confusão. Pronto. Melhorou. Então, esse livro aqui ele foi escrito em 2003, se não me engano. Mas só chegou aqui pra gente no Brasil em 2007. Tem filme até. Eu não sei o nome dos atores do filme, mas enfim, eu vou deixar o trailer do filme lá embaixo. Ou o filme completo, se eu encontrar na internet. Tem até filme sobre esse livro. E, por incrível que pareça, eu gostei dos dois. Tanto do filme quanto do livro. Os dois, assim, são excelentes. Tanto se a gente for analisar de uma maneira conjunta, quanto como obras separadas e independentes uma da outra. Mas enfim, esse daqui então é um romance epistolar que a personagem principal, que é a Eva, escreve cartas para o marido para tentar... eu ia falar uma coisa, já ia esquecendo, mas agora eu lembrei. Muita gente, e até mesmo aqui na orelha do livro, está escrito que ela escreve essas cartas para procurar os porquês do filho ter feito o que fez. O filho dela é o Kevin e o Kevin feriu 2 pessoas e matou 9 na escola. Enfim. E aqui diz que ela tenta entender os porquês disso. Não me parece que ela escreve essas cartas para entender os porquês, mas para fazer com que o marido entenda porque o filho agiu dessa maneira. Então esse daqui é um romance epistolar e eu acredito que ele seja dividido em 3 partes, apesar de não haver essa demarcação fisicamente aqui no livro, mas pelo menos tematicamente e organicamente o livro funciona de acordo com essas 3 partes que ora se confundem, ora se sobrepõem e ora se separam. Né? A primeira parte é a parte pré-Kevin, como eu gosto de chamar, que é justamente aquela parte da vida desse casal, da Eva, que é a personagem principal que está escrevendo as cartas, e do marido dela, que é o Franklin. Então é a vida deles antes do Kevin nascer. Tem a fase Kevin, que se estende do momento do nascimento do Kevin até o momento em que do dia em que ele faz essa chacina, que é numa quinta-feira. E tem o momento pós-Kevin, que é da manhã dessa quinta-feira até o momento em que essa personagem aqui escreve essa última carta. Enfim, esse trechinho que eu li para vocês é o trecho da última carta, é o trecho final do livro, é o trecho que encerra o livro. E aqui não tem spoilers, tá? Porque, enfim, o interessante desse livro é saber o que acontece no meio dele. Pois bem, essas cartas então são escritas pela Eva Kachandorian, que é uma dona de uma editora de guia turístico para mochileiros. Sabe assim, esses guias que a gente vê em livraria e tal? Então, ou seja, ela é uma pessoa extremamente bem de vida, porque ela viaja todos os anos para poder fazer
uma pesquisa de campo para poder editar esses guias e tal, não sei o que. Enfim, ela é uma mulher muito bem de vida, que é casada com o Franklin, que é um... Como é o nome daquilo? Um fotógrafo de anúncio. Esses anúncios que a gente vê assim, o fundo do anúncio é ele quem fotografa para poderem fazer o anúncio em cima. Extremamente patriótico, ao contrário da mulher, que por conhecer várias culturas, acaba sentindo um certo desprezo pela cultura americana. Enfim, eles dois são um casal feliz na medida do possível. E assim, o estilo em que a Eva escreve as cartas, e eu digo a Eva porque eu enxergo uma diferença muito grande entre a Lionel Shriver e a Eva. Por quê? Eu li outras coisas da Lionel, apesar dela ter um estilo que lembra muito o que está aqui, eu acho que essa personagem que ela cria nesse livro, a Eva, ela é muito autônoma para ficar escondidinha ali atrás da Lionel. Mas enfim, o estilo que a Eva usa para escrever essas cartas é um estilo totalmente seco e direto. Então assim, ela vai falar das coisas sem qualquer grau de sentimentalismo por elas. Então assim, a gente percebe que essa é a maneira dela se comportar. E eu acho que isso é que faz muita gente não gostar dessa personagem, mas no momento em que eu comecei a ler, eu já me identifiquei com ela pra caramba. Mas enfim, e por essas cartas então a gente percebe que eles são um casal feliz, e um casal feliz que está começando a envelhecer e diante disso resolve, bom, vamos ter um filho, né? Porque quando você vai ficando mais velho, você vai vendo todo mundo com filho, não sei o que, blá blá blá. Então ele se propõe esse desafio de ter esse filho. Então eles engravidam, como algumas pessoas dizem, né? E a Eva tem este menino que é o Kevin, que logo no começo já começa a dar problemas. Por quê? Assim que ele nasce, é um parto muito difícil. Quando a Eva vai amamentar ele pela primeira vez, ele não aceita o peito dela. Ele empurra o peito dela, porque ele não quer mamar. E a partir daquele momento, como ela diz aqui no trecho que eu li para vocês, que eu acho que é um trecho fundamental do livro, a partir desse momento, então, vai se criar um antagonismo muito forte entre os dois. Por quê? O Kevin é uma pessoa... ele é um... Como é que eu posso dizer isso? Ele é totalmente apático com relação a tudo, sobretudo com relação a Eva. Ele é uma pessoa que não vê motivos para agradar a mãe. E isso se reflete, sobretudo nos primeiros anos de infância, porque ele é uma criança que sempre dá trabalho, que sempre fica chorando, que dá trabalho na escola, e que bate nos coleguinhas, e que fica fazendo cocô na fralda aos 7 anos de idade, e que mente, e que finge que não sabe as coisas só para ter o prazer de mostrar que sabe depois. Sabe, esse tipo de coisa assim, que faz com que a gente perceba que ele é uma criança extremamente inteligente. E eu acho que é isso que faz ele agir como ele age. Porque, veja, esse menino, desde sempre, ele mostrou um comportamento extremamente estranho para uma criança da idade dele e para um adolescente da idade dele. Então ele não gostava de nenhum brinquedo, ele não tinha amigo nenhum. Os grupos de amigos que se formavam ao redor dele logo logo se dissipavam porque as mães tinham medo da influência dele para os filhos. Então assim, tem até um momento aqui que eu achei bem, que mostra bem essa realidade desse menino. Ele estuda em uma escola em que tem uma menina com uma alergia muito rara na pele, que ela não pode se coçar. E um dia ele vai e convence essa menina de que ela deveria se coçar para poder aliviar a coceira que ela sente. E a menina fica extremamente em carne viva. E ele faz isso porque ele acha muito legal. Outro momento também que mostra bastante disso dele é assim, a Eva e a família dela acabam se mudando para uma casa X lá, né? O Kevin já é vivo nessa época. E a Eva decide decorar o escritório dela com vários mapas dos lugares por onde ela passou, pelas etiquetas de viagens que ela tem, coisas desse tipo.
E o Kevin simplesmente vai lá, aproveita um momento que ela se distrai e destrói o escritório inteiro, só porque ela diz que aquele espaço era um espaço especial para ela. Então, ele, por não ter nada de especial para ele mesmo, decide que é uma fraqueza as outras pessoas terem algo de especial para si, então ele acaba destruindo tudo. Enfim, só que enquanto a Eva tem esse posicionamento totalmente crítico com relação ao filho, totalmente, eu não diria neutro porque não é neutro, porque afinal de contas há muito envolvimento dela nessa parte. Mas assim, esse distanciamento com que ela analisa as atitudes do filho é uma coisa inexistente no Franklin, que é o marido dela. O Franklin é aquele tipo de pai que acha que tudo é normal e aceitável. Então, ele destruiu seu escritório? Porque ele é criança. Ele faz cocô aos 7 anos de idade na fralda? Porque ele é criança. Ele obrigou a menina a se coçar lá? Mas ele não teve culpa. Quem se coçou foi ela, não foi ele. Ele fez não sei o que, por causa disso. Sabe, ele sempre tenta acobertar tudo o que o Kevin faz desde a infância. E ele não faz isso com más intenções. Ele faz isso porque é o jeito dele. Ele realmente acredita que o Kevin seja um bom filho. Por quê? Ao contrário de como ele trata a mãe, o pai ele é extremamente dissimulado e finge o tempo inteiro que tem algum interesse nas coisas que o pai propõe a ele. Então ele finge que está muito feliz quando o pai convida ele para jogar beisebol e para ir no museu e para ir no shopping e coisas do tipo. Mas a Eva sempre percebe esse grau de dissimulação muito forte nesse menino. Enfim, e isso se estende desde a infância até lá a adolescência, que é então o momento em que esse Kevin, começando então a crescer, ele vai começando a refinar ali as maldades que ele comete, né? Chega até um momento em que ele chega a ser preso, digamos, pela polícia, só que ele inventa uma história X lá e o pai acaba acreditando e acha que foi um horror os policiais terem prendido ele. E enfim, o tempo então vai passando, esse relacionamento entre a Eva e o Kevin vai se complicando cada vez mais, o que afeta muito o relacionamento da Eva com o próprio Franklin. Por quê? Porque ele acha muito errado uma mãe não amar o seu filho e desconfiar sempre das atitudes dele. Então eles começam ali a ter vários conflitos que vai culminar justamente numa ideia de deles realmente pedirem um divórcio um do outro ali e se separarem. E isso acontece um pouquinho antes aqui da quinta-feira. E realmente eles acabam se separando e é justamente por isso que a Eva está escrevendo essas cartas para ele, não conversando com ele diretamente. E a gente percebe nessas cartas que ela sente muita saudade do marido e sente muita a falta dele enquanto marido mesmo. A gente percebe que apesar de estarem separados, ela acaba sempre amando ele. E, enfim, no livro explica o motivo real deles terem se separado ali, mas eu não vou contar porque vai ser o maior spoiler do planeta se eu contar o porquê que eles se separam. Mas, enfim. O fato é que a Eva, quando percebe que as coisas estão descambando para esse lado, decide engravidar de novo. Só que ela faz isso contra a vontade do marido e tem uma filha chamada Célia. E essa filha chamada Célia é o total oposto do Kevin. Então ela é uma menina totalmente dócil, mas dócil daquele... tão dócil que chega até a estressar em alguns momentos. E o Kevin não vai poupar nem a própria irmã das maldades dele. Tem um determinado momento em que essa menina sofre um acidente e quem está perto quando ela sofre esse acidente? O Kevin. Eu não vou contar que acidente que é, mas é um acidente muito grave. Enfim. O que me faz pensar, né? Quando eu estava lendo esse romance e quando eu terminei de ler e fui assistir o filme, eu fiquei pensando de quem era realmente a culpa pelo Kevin ser desse jeito. Será que é a culpa da Eva por tratar o filho com essa indiferença toda? Ou será que é culpa do Franklin por acobertar sempre as coisas do filho? Só que eu cheguei à conclusão de que a culpa não é nem de um nem do outro. A culpa é do próprio Kevin. Ou melhor, a culpa não existe. Porque veja,
é muito normal a gente ver na literatura, no cinema e na própria vida real, a gente entender o porquê das coisas. Eu acho que isso é uma coisa que ficou da gente lá do período do iluminismo e do barroco e tal, né? Que é aquela coisa assim de que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. Então a gente geralmente vê um filme onde tem um vilão muito forte, esse vilão muito forte tem que ter um motivo X para ter virado vilão. Ou sei lá, por que o Hitler era mau? Por causa disso, porque ele era frustrado, por causa do... Nesse livro aqui, o grande argumento da Lionel Shriver, e dessa vez estou falando da autora mesmo, é de que não existe motivo para a pessoa ser má. A pessoa pode simplesmente ter nascido má. É o caso do Kevin. O Kevin, desde o início, ele é o próprio demônio. Ele não tem uma razão. Quando ele decide matar esses colegas de escola e essa professora e tal, essas 11 pessoas que ele tenta matar, mas acaba matando apenas 9 e ferindo 2, quando ele decide matar essas pessoas, ele não mata essas pessoas porque ele tinha notas baixas, porque ele não tinha atenção em casa, porque ele era pobre, porque ele sofria bullying. Não! Ele mata essas pessoas simplesmente porque ele pode matar essas pessoas. Essa que é a questão. Sabe assim? Não tem assim uma coisa que vitimiza o Kevin aqui. E nem que justifica a atitude dele. Ele, inclusive, depois que ele é preso, a Eva vai visitar ele muitas vezes. E ele sempre diz, eu fiz isso porque eu queria. Eu fiz isso porque eu poderia fazer isso. Ninguém nunca me disse que eu não podia matar as pessoas. Ou que eu... Aliás, sempre disseram que a gente não deve matar as pessoas. Não que a gente não pode matar as pessoas. Mas enfim, é justamente esse o raciocínio do Kevin. E é justamente esse o raciocínio que a Lionel mostra aqui. Porque uma coisa que ela usa na construção desse livro são fatos reais. Não, a história toda não é real, mas durante a história ela insere vários relatos desses massacres que tiveram em escolas que aconteceram ali dos anos 1998 até o ano 2000 mais ou menos. Aconteceu uma porrada de massacres como esse que o Kevin cometeu dentro das escolas. E sempre tem lá, isso aconteceu porque a criança sofria bullying, isso aconteceu porque a criança foi rejeitada, isso aconteceu porque a criança tinha nota baixa, isso aconteceu porque a criança era não sei o quê. Aqui não, o Kevin fala, olha, eu matei porque eu simplesmente falei, bom, eu quero matar essas pessoas e eu vou matar essas pessoas. Ponto. A maldade é algo intrínseco nele aqui. E o engraçado é que assim, ao contrário, por exemplo, sei lá, ao contrário da Joana do Perto do Coração Selvagem, que já tem vídeo no canal, vou deixar o link lá embaixo. Ao contrário da Joana, que é uma pessoa totalmente amoral, ela não tem noção do que seja certo e errado para as outras pessoas. Ao contrário dela, o Kevin tem um senso de moralidade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele burla esse senso de moralidade. Ele não é amoral, ele é imoral. Ele vai contra o senso de moralidade que permeia ali a sociedade em que ele vive e acaba cometendo esse assassinato, porque não tem nada que refreie esse instinto que ele tem. Um instinto que já nasceu com ele, que não é uma coisa construída pela sociedade, que não é culpa de ninguém, nem da mãe, nem do pai, nem da sociedade como um todo. Enfim, eu não vou falar mais nenhum detalhe da história, porque eu estou pensando em outras coisas aqui, mas eu não vou falar porque eu quero realmente que você leia esse livro. Sobretudo porque, assim, lá no finalzinho acontece uma coisa, gente, que, sei lá, eu fiquei horas, assim, em estado catatônico, porque eu não consegui acreditar que isso realmente tinha acontecido aqui. Não porque não seja verossímil, mas porque é verossímil demais. E, assim, a possibilidade disso acontecer me assustou. Esses personagens aqui talvez sejam alguns dos personagens mais reais da literatura que eu já li. E é justamente isso que torna esse livro tão fascinante no meu ponto de vista. Porque nesse exato momento pode ter 500 mil Evas por aí, 500 mil Franklins e 500 mil Kevins andando pelo mundo afora. E isso é uma coisa que assusta. Isso não é uma coisa agradável de se pensar.
Mas enfim, fica aqui a dica desse livro excelente. Uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, com certeza. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo para ler esse livro. Mas enfim, procure, leia. Assista o filme também, porque o filme também vale muito a pena de ser assistido. E assim, não se deixe levar. Tem gente que fala, ah, mas esse livro começa muito arrastado. Não, gente. É uma coisa assim, é porque ao longo, em comparação com outras partes do livro, o início é um pouquinho mais devagar. Mas isso é só para você ir começando a absorver alguns elementos da história. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau!